Então agora que nós temos a nosso endpoint de checkout, chegou a hora da gente criar uma classe que ela vai processar esse pagamento, ok? O que significa processar o pagamento? Significa que ela vai buscar as coisas no banco de dados, vai fazer a validação, vai fazer a conta, executar o pagamento lá no nosso gateway e retornar ok ou não ok para a nossa rota aqui, para o checkpoint, para esse endpoint aqui, né, o checkout, ele enfim, passar aqui sucesso ou não lá para o nosso front-end, ok? E para isso a gente vai criar então uma nova classe, a gente vai colocar ela dentro do diretório service e ela vai se chamar checkout service.ts. Isso aqui vai ser uma classe, export class checkout service, e ela vai aqui fazer basicamente algumas várias manipulações, várias coisas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente combinar aqui basicamente qual que vai ser o processo dela. Primeira coisa, ela vai ter um método chamado process. Esse método process, ele vai receber aqui basicamente os mesmos dados que o checkout recebe. Então agora ele vai receber o cart, vai ser snack data, certo? Vai receber aqui customer e o payment data, ok? Então ele vai receber aqui esses três parâmetros. E o que ele vai fazer com esses três parâmetros? A primeira coisa que nós iremos fazer, vou até adicionar um to-do aqui, é validar os... Eu vou colocar aqui, ó, em português mesmo, puxar os dados de snacks do banco de dados. Ok? Segundo o to-do, ele vai registrar os dados do cliente no banco de dados. E o próximo to-do, criar uma order. Próximo to-do, processar pagamento para finalmente responder ok ou não. Então tem 4 atividades principais aqui que ele deve fazer nesse método aqui process, ok? E para tudo isso acontecer, ele vai ter que utilizar o Prisma. E para isso nós iremos incluir aqui o nosso Prisma Client. Nós iremos fazer a chamada dele. Nós iremos criar aqui uma propriedade que vai ser a propriedade Prisma, que vai ter o tipo Prisma Client. Legal? Uh, Agora, aqui nesse método construtor, ele vai atribuir ao Prisma um new Prisma Client. O que são o que são propriedades de uma classe? São variáveis que elas estão aqui declaradas e acessíveis dentro somente dessa classe aqui, ok? Dentro do contexto da classe. E o método construtor é o método quando a classe é o método que é executado quando a classe é instanciada. Então, quando eu fizer assim, ó, new checkout service, esse new aqui, essa palavra reservada, executa este método, ok? Que ele é um método de inicialização ou de construção dessa classe. Então, essa parte básica aqui de programação orientada a objeto, caso ainda você não esteja tão familiarizado. Mas fique tranquilo que a gente vai fazer bem passo a passo, as coisas vão começar a ficar um pouco mais claras na sua mente. Então vamos lá. Primeira coisa, puxar os dados de snack do BD. Eu vou puxar todos os dados? Não, porque em cart eu já tenho aqui uma coleção de snack data que lá dentro, lembre-se, eu tenho o quê? Os IDs. Então a gente vai puxar todos os snacks e a gente já aproveita e faz uma validação, né? Então vou colocar aqui const snacks, que é igual ao age diz prisma snack ponto find many. O que é o find many do Prisma? É um método que busca tudo, busca vários, né? Find many e qual que é os critérios. Se eu deixar ele sem critério nenhum, ele vai puxar todos os meus snacks. Só que eu não quero todos os snacks. Eu quero só os snacks que eu tenho aqui em
cart. Por isso eu vou colocar uma cláusula where, e aqui eu vou colocar o quê? Que o meu ID esteja, vamos só identar aqui corretamente, o meu ID esteja in. O que é in? Esteja entre o array que eu vou passar aqui em função de cart. Como é que eu gero aqui um array, né? Como é que eu pego e gero o seguinte array? Veja que eu preciso aqui no in passar um array que tenha só os IDs, porque eu estou buscando o ID aqui. Então eu preciso passar assim, ó, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, para eu conseguir extrair esse array somente com IDs dessa coleção de objetos, eu vou fazer então o método map. O map, lembre-se o que? Ele cria um array em função do que eu passo dentro da função que eu vou executar de map. Então eu vou colocar aqui, ó, cart.map, e aqui o map, ele vai executar aqui uma função. Aqui eu vou colocar snack, ok? E eu vou retornar para ele somente o quê? Somente os meus dados de ID. Aqui está sobrando, mais um. Então, somente os dados de ID. Então, veja que o cart map vai retornar o que para a gente? Uma coleção de IDs. Quais os IDs? Os IDs que eu passei aqui no Insomnia. Então, para a gente entender se é isso mesmo que ele está fazendo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um console.log aqui para você. E nós iremos colocar aqui, ó, snacks. E agora nós iremos colocar aqui, então, os snacks. Esse console log, ele vai sair não mais no console do browser, aqui ele vai sair no console do Node.js, que é o que está sendo executado logo aqui abaixo. E para que a gente possa executar essa classe, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, const checkout service igual a new checkout service. Bacana? Aqui falta ele fazer a importação. Eu vou só colocar ele aqui numa importação correta, na prioridade correta. E aqui eu vou chamar checkoutservice.process. E aqui você já sabe que eu tenho que passar esses 3 parâmetros para ele. E veja que interessante, só o fato de eu ter tipado o meu checkout request já faz com que o process entenda exatamente os tipos que ele vai trabalhar, que são esses tipos aqui, ó, snack data, customer data e payment data, que é o que traz bastante versatilidade aqui ao nosso TypeScript. Mas enfim, vamos lá. Vamos então fazer uma chamada de post aqui para checkout. Vou clicar aqui no send e ele fez aqui então esse print aqui para a gente. Então veja que vou cancelar o request aqui, você já vai entender por que ele demorou um pouco mais. Então veja que eu tenho 1, 2 e 3. Quais são os snacks que eu tenho aqui como 1, 2 e 3? 1 é o burger mega, 2 é o burger extra bacon e 3 é o burger tradicional. Você pode mudar o ID, não tem problema nenhum, tá? Vou dar um send aqui de novo. E ele colocou então aqui 1 burger mega, 2 burger extra bacon e 3 burger tradicional. Parece que ele está usando os dados que ele está recebendo aqui como entrada, mas é longe disso, tá? Veja que ele está casando os IDs que eu recebo aqui em Snack Data. Ah, mas se o Snack Data tiver lá o name, cara, não interessa, eu estou buscando snacks do meu banco de dados e só estou aproveitando a informação de ID, beleza? Então é isso que você precisa ficar atento. Então esse é o primeiro passo que nós executamos aqui no nosso método process de checkout service, que vai garantir com que eu agora consiga registrar uma order, porque lembre-se que na order e o order items, ok? Lembre-se que aqui no meu esquema, na minha migração, eu tenho order item que pertence à order. Então, uma compra ou um pedido de compra tem vários itens dentro do meu carrinho, que eu decidi chamar esse módulo de order item, que está ligado a um snack. Então, veja que essa primeira parte do order item eu já tenho, que é buscar os snacks. Claro que ainda falta a gente colocar quantidade, subtotal, falta várias coisas, mas o primeiro
a primeira necessidade, que é puxar o que o cliente quer comprar, a gente já tem, beleza? Vamos fazendo aqui bem devagar, bem passo a passo, porque essa classe aqui é a classe mais crítica de todas. Ela tem aqui todas as regras de negócio, e se a gente dá uma bobeada aqui, daqui a pouco tem cliente comprando pizza a R$1, que não é o que a gente quer. Tudo bem? Então vamos lá então para a próxima aula.